Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial, dia de entrevista. Em parceria com o projeto Desbravando Capitais, estamos viajando por todas as capitais de estados brasileiros. E hoje estamos aqui no Rio de Janeiro. E estamos com Pedro Murato. Muito obrigado, Pedro, pela essa recepção. Prazer. Abrir espaço aqui para a gente fazer esse bate-papo, conversar um pouco sobre cinema, audiovisual. Você tem formação em letras. Sou doutor em letras pela FRJ e trabalhando, a minha pesquisa foi sobre a comédia. Estava na época o boom da comédia, vindo do teatro, né? Aí eu quis trabalhar com a questão da comédia e mergulhei muito nessa seara, e eu acho que a gente tem que aprender muito com a comédia. Uma coisa que me preocupa muito hoje, como é que eu vou explicar? Uma certa preocupação muito grande com a comédia e um certo cerceamento da comédia. Eu sou a favor da liberdade de expressão irrestrita, porque a liberdade de expressão ela tem um preço, né? Alguém vai falar alguma besteira, alguém vai cometer algum deslize, algum ato de má fé com a palavra. Mas a minha liberdade, ela só existe quando o idiota pode falar. E a comédia tem uma coisa muito visceral, ela ataca, ela é uma catarse. A comédia tem uma coisa muito poderosa de desmascarar o real, de tocar na ferida e tal. E a gente vive numa época hoje que tocar na ferida não é legal, né? Uma época de uma vida muito edulcorada, muito protegida. E às vezes eu acho que o audiovisual brasileiro, em alguns aspectos, peca um pouco por isso. A gente tem um freio na hora de tocar em certas questões, que eu acho que a comédia já vai lá e toca. Sim. E aí muita gente postula prisão de comediante, limite do humor e tal. Não acho piada homofóbica uma coisa engraçada, não acho piada em cima de alguns temas uma coisa que eu ria, mas acho que a melhor coisa contra uma piada dessa é que ela naturalmente ela perde a graça. Sim. Quantas piadas a gente escutou da nossa voz que hoje ninguém conta mais. É uma coisa engraçada, elas não circulam mais. A gente não precisa criar um aparato que proíba, porque elas simplesmente morrem, porque a piada perde a graça. Eu queria que você explicasse pra gente, Pedro, quais foram as suas motivações, inspirações para vir até o audiovisual, cinema, fazer cinema. Tem uma coisa engraçada no teatro. O teatro é muito poderoso, o teatro é uma escola maravilhosa. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito, vindo do teatro, observando o audiovisual e observando para o teatro a partir do audiovisual, eu percebo que são meios que deveriam se conectar mais. Assim, muito cineasta não vai a teatro, não vê teatro. E muito gente de teatro não tem, meio avesso à tecnologia e não sabe explorar a tecnologia com o poder que o pessoal do audiovisual tem. Então acho que são meios que deveriam conversar um pouco mais. Eu trabalhei com 12 anos como dramaturgo e dentro do teatro escrevendo histórias, né? Em algum momento, terminando meu doutorado lá na Letras, eu estava assistindo uma peça em São Paulo, uma peça chamada Palhaços. Meia-noite e 13 minutos, um Galpão do Folias, um teatro que eu não sei se ainda tem em São Paulo, lá em Santa Cecília. Eu vi essa peça e eu estava com 3 peças em cartaz do Rio de Janeiro e ali eu saí do teatro. A peça me deu um clique. E aí eu fui para o audiovisual, estou no teatro audiovisual há uns 14 anos, 15 anos. Tá. E aí eu fiz documentário, fiz publicidade para televisão, videoclipe, ficção. Eu praticamente naveguei em todas as áreas do documentário. Não tem nada que eu não tenha feito. E eu aprendi muito. E a coisa mais importante que eu aprendi dentro do audiovisual foi o documentário. O documentário é uma forma muito subestimada no Brasil. Se produz muito documentário, né? Mas assim, as pessoas que trabalham com audiovisual, que não trabalham com documentário, desconhecem o poder de aprendizado que o documentário te dá. Porque a escuta, ouvir o que o outro tem a falar, se abrir para o outro. Eu ouvi coisas de pessoas entrevistando gente, produzindo documentário, que eu nunca escrevi. Coisas poderosíssimas, coisas de uma dramaturgia assim, muito poderosa. E o documentário me ensinou a ouvir. O documentário me ensinou a mergulhar na alma humana de um jeito que eu, com toda a minha formação em dramaturgia, mergulhando pesado na dramaturgia, eu escrevi 40 peças e tal, mas eu nunca tive esse encanto com a fala do outro. E o documentário me trouxe esse encanto. Embora eu tenha feito tudo ficção audiovisual, rodei um longa no Sul, nada se compara ao documentário.
Então o documentário me enriqueceu muito. E eu acho o documentário uma tremenda ferramenta de enriquecimento narrativo para quem quer trabalhar com audiovisual, para quem trabalha com audiovisual e para quem trabalha em outras áreas, até o pessoal do teatro também. Porque tem uma dramaturgia que acontece na fala que ela é muito poderosa. E ela traz uma energia e uma leitura que você não imagina que é capaz, né? É coisas riquíssimas, que quando você volta a escrever um roteiro, quando você volta para a dramaturgia, você volta diferente, sabe? Você é aquele andarilho, aquele viajante que foi lá para o Machu Picchu não, que foi lá para a Colômbia, para a América Central, foi para a África, você volta diferente. O documentário é uma viagem que você entra nela, você viaja e você volta diferente. Então eu aprendi muito com o documentário, eu recomendo muito quem faz documentário, e até o palpite meu, mas assim, alguns também acham isso, eu acho que o maior filme produzido no Brasil, o longa-metragem mais poderoso do cinema brasileiro, é um documentário chamado Santiago, do João Moreira Salles. Assim, é a opinião minha, mas eu acho poderosíssimo. Assim, eu nunca vi um filme com aquele poder de fogo que esse filme tem. Pouco badalado e tal, mas é um filme assim, eu acho que já é considerado o melhor documentário brasileiro, mas assim, eu ouso dizer que é o melhor filme brasileiro. Sim. Porque ele tem uma verdade assim, ele tem um poder assim, mistura linguagem. O documentário tem uma coisa muito boa, ele mistura linguagem. Tem uma parceira minha de trabalho chamada Eliana Monteiro, que trabalha comigo, a gente dirige junto, roteiriza junto e tal, e ela uma vez falou uma frase muito interessante, que a ficção ela se resolveu. Então quando você vai ver lá um filme de ficção, você tem personagem, conflito, né? Se for uma ficção mais sofisticada, você não tem aquele primeiro, segundo, terceiro ato tão fechadinhos, se mistura um pouco mais, coisas às vezes um drama psicológico muito poderoso e tal, mas tem uma historinha ali que começa e termina. E tem uma forma de contar a história que está muito clara no documentário, não na ficção. Na ficção. Documentário, cara, você pode pegar uma câmera e apontar para uma pessoa, você pode pegar uma câmera e fazer um documentário sem texto nenhum, você pode fazer um documentário só com off, você pode fazer um documentário com imagem de arquivo, o documentário ele conversa com a videoarte, o documentário conversa com todas as formas de produção de cinema que existem. Eu queria ter feito até mais documentário por conta disso, porque ele entra numa fronteira onde você às vezes não sabe mais onde é a ficção, onde é a realidade, onde é o videoarte, que é a não ficção, é um formato narrativo, ele é narrativo, mas ele também não é narrativo. É uma câmera solta, o real se coloca, você encena a realidade a partir do que a câmera pega. A câmera tem uma leitura totalmente diferente das coisas. E o documentário tem uma coisa sensacional, que eu acho muito importante. E por isso que eu acho que tem que fazer documentário, todo mundo, que é um descontrole. A pessoa fala, você entrevista, e você tira da pessoa... Não, você não tira nada. A pessoa te entrega coisas que são da ordem do imprevisível. Enquanto num set de ficção... Não é que você tem uma previsibilidade, não é isso. Ficção é maravilhoso também. Mas na ficção você tem uma estrutura ali que está meio posta. Vou rodar um documentário agora, onde eu não sei como... Eu sei como eu vou começar, mas eu não sei como eu vou terminar. Mas mais engraçado, roteiro de documentário não tem. Você tem uma ideia, você vai a campo e descobre coisas... A realidade te entrega coisas que você não tá no script. A ficção você segue o script vem antes. O documentário e o script ele vem, a realidade te joga na cara o roteiro, a dramaturgia, você pega e você manuseia isso. Então isso foi com Rosa, os documentários todos que eu fiz, que eu mergulhei fundo, o Elton, eu tenho um longa feito com o Elton Medeiros, que a gente colocou ele num estúdio, e o Elton, antes de falecer, ele estava cego, né? Ele não enxergava, ele era deficiente visual. E a ordem foi, galera, ninguém fala nada, silêncio total. Então, quem fazia interação com ele era o Vidal, estava com um ponto, fazia algumas perguntas chaves aqui que a gente jogava para ele, e o Elton daqui a pouco esquecia que estava sendo filmado. É o chamado tempo morto, né? Quando a pessoa se desconecta da câmera e daqui a pouco o Elton... Fantasma saiu da boca do Elton, maravilhas saiu da boca do Elton Medeiros. Ele compôs para a câmera 3 músicas, na hora H. Ele perguntava assim, qual o gênero que você quer? E cantava. E assim, foi uma experiência mágica, maravilhosa. Foi uma homenagem ao Elton que ele merecia. E é uma coisa interessante de você ter mencionado, eu vi um outro curta seu que chama Timoneiro, de 2018, com o Hermínio Belo de Carvalho. E lá ele menciona, acho que você mencionou numa outra entrevista, a respeito da atenção aos detalhes, né? Atenção a perceber uma coisa que está por ali, que o Hermínio Belo de Carvalho ele revelou ou descobriu
muitos famosos, né? Que hoje ainda tá no imaginário. Ele não gosta que fale que descobriu, né? Ele gosta que fale que percebeu. Prestei atenção. É uma coisa muito importante que eu acho que vale para... Outra coisa que o documentário te traz, né? Eu tô puxando a sardinha pro documentário, mas eu faço ficção. Assim, mas é que tem hora que a gente tem que botar o tapete vermelho ali e tirar o chapéu. Ele fala, eu não descobri nada, eu não descobri a Clementina de Jesus. Para quem não sabe, o Hermínio, que fez 90 anos agora essa semana, ele descobriu a Clementina, o Paulinho da Viola, o Pixinguinha estava no limbo, ele trouxe de volta, o Cartolas também andou numa fase ruim, trouxe de volta. Então o Nelson Cavaquinho, ele também... O Hermínio era um produtor, né? Era um produtor musical, um cara muito... maravilhoso, um cara que tem o seu nome na história da MPB porque, né, fez muita coisa. Sim. E ele fala, eu não descobri essas pessoas, eu apenas prestei atenção nelas. É uma coisa importante que a gente está perdendo isso. A gente está perdendo essa dimensão do prestar atenção, da escuta, do olhar. Nós somos uma sociedade narcísica, uma sociedade de pessoas egoístas, pessoas que não olham para o lado, não olham para os outros, não se conectam com o mundo. Uma sociedade cheia de pessoas com verdades preconcebidas sobre o mundo, advogando por um mundo melhor, mas não sabem que mundo é esse. Eu acho que a política até atrapalha muito isso, porque isso é uma coisa partidária. Acho que a gente tem que olhar para o mundo como ele é, prestar atenção no mundo, prestar atenção no outro, observar aquilo que o outro tem a te falar, se abrir para a alma do outro. A alma do outro sai pela boca da pessoa, né? A alma voa pela boca. E o nosso ouvido, às vezes, tem que estar aberto, que essa alma entre e alguma coisa saia da nossa boca, talvez da nossa alma, e chegue no ouvido da pessoa. E a gente é uma sociedade hoje doente, que não escuta, não ouve, só fala. Uma sociedade de pessoas fóbicas que gritam o tempo inteiro, que brigam por conta de política, por conta de dogmas, sejam de vários tipos de dogma, pessoas autocentradas e uma sociedade profundamente narcísica. E eu acho que quando isso chega no campo da arte é um perigo isso. A arte é o lugar aquilo que se fala do outrar-se, né? Do entrar no outro, estar no outro, me conectar ao outro, né? A arte é uma comunhão, é um encontro. A arte é um lugar onde eu pego a sua mão e a gente tá frito, tá tudo muito ruim e vambora caminhar ali naquele fio ali, naquela corda bamba. Então, vendo algumas das suas obras, Pedro, eu percebi essa linha de você fazer referências e transitar entre vários mundos ou momentos, né? Transparecer essa beleza artística nas suas produções, né? De deixar o enredo, quem estiver passando, entregar essa mensagem não só com a palavra em si, mas pelo gestual, pela cena, né? Eu estava vendo uma entrevista que você tinha mencionado que depois da dramaturgia você chegou a fazer filmes sem diálogos, que você estava fazendo o trabalho de entregar algo sem ter a palavra em si. Como é para você ter feito essas produções num mundo que, como você mencionou, tem muita dessa questão de ter a histeria, a gritaria, né? De sempre ter essa palavra tão presente, né? De como é lidar com coisas, com objetos, com cenas, com visual. É uma coisa muito engraçada, né? Existe um narrador que é aquela coisa ali de vidro ali, a lente, né? A lente é um narrador muito poderoso, né? E eu entrei nessa fase de fazer filme sem palavra, eu acho que foram 7 ou 8 filmes, participei de uma porrada de festival, ganhei prêmio e tal, mas não é por isso, mas pelo aprendizado. Como eu escrevia muito, eu percebi que eu precisava aprender a escrever sem palavra, né? Estabelecer uma dramaturgia das coisas e entender a lente como um dispositivo onde ela conta a história e ela estabelece espaço-tempo, né? É uma coisa muito engraçada que a câmera ela é um dispositivo que ela desfaz o tempo e o espaço. Ela reinaugura o tempo e o espaço. Tanto a câmera quanto a montagem, duas coisas fundamentais.
Esse casamento de câmera de vidro da lente com a montagem é o pulo do gato na ficção, né, cinematográfica. Menos do que a palavra, né? É muito importante. Qualquer filme se fala pouco, qualquer novela se fala muito. Isso não tem... Qualquer série americana também se fala muito. Porque o formato folhetim maravilhoso, é muito bom também, é muito legal, mas ele bebe muito na palavra. E o cinema tem uma coisa muito da imagem, de como é que essa lente lê. Então você vê um filme assim, tem uma lente que está ali, ela está falando, ela está olhando, ela está flutuando pelos espaços, ela está flutuando pelo tempo, ela está vendo as coisas. E no que ela vê, ela está compartilhando com o público isso. A caixa preta do teatro é uma coisa engraçada porque é uma estrutura do palco italiano, retangular, que você tem uma plateia no escuro e aqui você tem a cena acontecendo, né? É um primeiro cinema, né? O cinema depois ele fecha aqui e você tem a mesma tela retangular e ali você vê o quê? Você vê um fluxo de tempo espacial muito acelerado, mais do que o teatro, né? De troca de espaço, de ritmo de fala. As cenas de filme são curtas comparadas às cenas de teatro. Você pode fazer uma peça inteira duas pessoas falando, já no cinema é diferente. Para quem viu aquela série Adolescência, é plano de sequência, tá o episódio 3, por exemplo. Cara, a câmera gira, para no garoto, para na terapeuta. Não é um teatro filmado. É uma câmera que ela é uma interlocução com aquelas duas personagens. Então foi muito importante ter feito isso. É um exercício bom fazer isso. Aprender a contar história sem ter que abrir o bico. É uma coisa que a gente tem um vício no Brasil, que gringo não gosta muito, que a gente faz muito, que é verbalizar. O personagem do Brasil, ele fala o que está pensando. Ele diz, tô triste. E às vezes não precisa fazer isso, o gesto mostra, às vezes a imagem mostra. O cara não precisa estar dizendo que está triste. A gente fica com invejinha correta, é uma invejinha de filme argentino, é que a gente já descobriu isso lá atrás. Não precisa fazer isso. Não precisa ficar verbalizando, contando, retificando, dizendo, lembrando pro público, olha, aconteceu isso, tô chateado, vou te matar, hein, vou te matar. Não precisa, americano vai e faz assim, o cara bota a arma aqui, tá tudo certo. E a cena acontece aqui, o cara ele saca uma arma, ele tem que dizer alguma coisa. E o cara com a arma na testa tem que falar alguma coisa também. Todo mundo fala demais. Deixar a câmera falar e o personagem falar menos e a câmera falar mais. Você vê que eu estou numa linha contrária ao documentário, mas são linhas convergentes, né? Sim. No fundo, a gente está contando a história para o público. A visão do Pedro a respeito do cinema aqui no Rio de Janeiro. Bacana. Eu acho que o Rio tem um problema, né? O Rio é uma cidade muito bonita. Eu acho que por ser uma cidade muito bonita, ele viciou muito as câmeras aqui no Rio de Janeiro. A gente acaba tendo um olhar um pouco turístico, não um padrão isso, mas é sempre... Quando o lugar é muito exuberante, ele tende a tracionar, ele tende a puxar as câmeras, o olhar, né, de quem produz audiovisual para essa natureza que é exuberante. A paisagem do Rio é uma paisagem exuberante. E é uma paisagem cheia de contraste. Tudo aqui é muito bonito. Até o feio, entre aspas, aqui é muito bonito, né? Fotografa muito bem. E isso gera uma coisa que para o Rio, ao meu ver, não é muito positivo. Coisa que é de São Paulo é completamente diferente. O audiovisual de São Paulo é uma cidade muito bonita, mas é uma beleza que ela ainda pode ser mais explorada. Tem um episódio do Black Mirror, todo não, mas boa parte gravado em São Paulo, né? Aí os caras viram em São Paulo coisa que às vezes o paulista não vê. Mas a gente se viciou muito nisso. Viciou as novelas, toda a produção aqui, o sotaque. É uma coisa engraçada, no sotaque carioca ele virou o sotaque do Brasil pelo audiovisual brasileiro, né? Por mais que se trabalhe um sotaque neutro, é muito o sotaque carioca, porque muitos atores que fazem televisão e que migraram para as outras áreas puxam muito esse sotaque, né? É engraçado que um ator do Nordeste, um ator gaúcho, ele tende a neutralizar mais o sotaque. O carioca não, aí o carioca deveria neutralizar um pouquinho alguns pontos, mas não neutraliza, né? Então esse é o lado negativo, que eu acho, não é negativo, mas digamos assim, quando Deus ajudou e atrapalhou, por outro lado. Mas o lado positivo nosso é que a gente tem uma cultura muito diversa, muito diversificada. O Rio, ele é tudo muito misturado, o carioca, ele tem um liquidificador assim, onde ele coloca os ingredientes assim, sai muita coisa boa. Então é interessante, o carioca tem uma cabeça boa. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que aconteceu no Rio de Janeiro, é que como o Estado quebrou,
né? E como a gente é uma cidade muito partida, né? Hoje é uma cidade muito fragmentada, com muitas com a criminalidade, a falta de trabalho, né? E várias questões políticas da cidade partiram a cidade. Tem uma coisa que a gente pode dizer, sim, tem no Rio de Janeiro que é bom, que talvez faltaria em algumas capitais do Brasil, é uma perda de provincianismo. O carioca era muito provinciano, era muito... Eu amo o Rio é maravilhoso, o Rio é cidade maravilhosa, e essa crise, ela quebrou um pouco isso. Então essa crise, ela trouxe um Rio que meio que... Como é que eu vou explicar isso? Eu vou usar uma palavra feia, mas deixa eu usar uma palavra bonita. Um Rio que se descobriu no mundo real. Tá. Isso é legal que a gente vivia numa bolha, né? Até essa própria rixa de Rio com São Paulo é uma rixa muito do passado. Todos os cariocas que eu conheço, todos têm uma admiração muito grande por São Paulo. Assim, a gente reconhece São Paulo como um polo, reconhece São Paulo como um lugar onde se faz dinheiro, um lugar onde se produz. Qualquer carioca, mas qualquer um, cara, que chega em São Paulo, percebe, aqui a coisa funciona, aqui a coisa dá certo. E não funciona só o garçom que te atende bem, o serviço, mas é todo um ecossistema que é muito virtuoso e muito interessante. Então, assim, essa rixa, essa coisa, isso é coisa de velho, né? Como é o operacional dos seus projetos? Cada projeto é uma realidade diferente. Realidade diferente. Projeto de baixo orçamento, projeto com orçamento. Rodei um longo agora no Sul pela Paulo Gustavo, tem de tudo. Documentário é uma coisa boa do documentário, que o documentário você trabalha uma estrutura bem mais enxuta, né? Muito enxuta, você não tem que ter a parafernália para produzir uma ficção. E uma liberdade criativa absurda também, que na ficção não tem. Ficção você... uma cena como essa aqui, uma câmera aqui, aí desmonta isso aqui, pula pro eixo de cá, 4 horas para refazer a luz inteira e tal. E aí você volta pro diálogo, você grava poucas cenas por dia. Documentário não, documentário você vai atrás de uma velhinha numa comunidade, você vai atrás de um garoto ali, você grava com ele, corta para lá, corta para cá, e você tem uma aceleração muito mais intensa. Eu gosto mais hoje de fazer documentário do que fazer ficção, por causa dessa velocidade que o documentário tem, entendeu? Mas cada projeto é um projeto, não existe uma receita para isso, porque cada situação é uma situação. Uma coisa que eu gosto de perguntar para os nossos entrevistados, esse canal ele fala de bastidores e curiosidades de cinema. Queria que você contasse para a gente ao longo da sua trajetória, você mencionou 14, 15 anos no audiovisual do cinema, algum bastidor interessante, divertido, constrangedor talvez? O gaúcho ele tem um temperamento interessante pra gente que é do Rio, né? Que é muito antagônico a gente. A palavra tem um peso muito sério. A gente no Rio brinca muito, se autodeprecia. Lá eles não, lá tudo é muito sério, né? Sim. E eu fiquei 20 dias lá, os primeiros 2 dias foram difíceis, né? De uma questão cultural, de interação com eles, de pegar, de conquistar o time e tal, conquistar o set, conquistar as pessoas e tal. Mas aí foi muito bonito porque aconteceu isso. E foram 18 dias maravilhosos de gravação assim, que eu fui muito feliz ali nesse projeto, Segredo de Jacuíri. E aí uma vez a gente estava gravando uma cena, né? E precisava de uma vaca morta. E aí eu precisava do mocap da vaca para fazer a vaca. Né? E o mocap não ficou legal, assim, esse mocap não teve, né? Para fazer, porque foi um filme feito pela Paulo Gustavo que ele tinha uma restrição de orçamento, né? Aí eu cheguei pro cara, falei, pô, pena que não dá para gravar uma vaca aqui no chão morta. Aí o cara olhou para mim, eu já volto. Trouxe uma vaca, deu um mata-leão na vaca, assim, sem machucar, né? Mas ele foi imobilizando a vaca assim. O cara entende, sabe lidar com o animal, né? Cara. E aí, sem machucar, foi puxando a vaca, foi. E aí deitou a vaca no chão e a vaca foi calminha, ficou lá. Quer dizer, é uma cena impensável no Rio, em São Paulo e tal. E esse nível de lealdade e de entrega que os gaúchos têm. Eu sou completamente apaixonado pelo Rio Grande do Sul e pelos gaúchos, por essa verdade que eles têm. Sim. Por essa entrega que eles têm. É uma coisa assim mágica. É inesquecível o que eu vivi no Rio Grande do Sul. Eu acho que eu vou guardar pro resto da minha vida. E das suas produções, eu imagino que você comentou bastante sobre a questão de documental, você tem uma predileção, talvez, por dessa forma, né? Essa linguagem de expressar o audiovisual. Mas você tem alguma obra que
que é uma assim queridinha da sua trajetória de produção, pelo resultado que obteve, pelo momento de produção, por algo que você aprendeu de diferente na época? É que eu ainda não fiz, porque cada obra, ela te ensina alguma coisa. Você sai menos burro quando você faz um filme. E cada obra é a primeira, então você entra nele, a mentira deslavada. Diretor que fala que tem um filme na cabeça é burro, é mentiroso, ou é muito chato, muito caretão, né? Isso é um caô brabo, não caio nesse caô aí de tá toda a minha cabeça, não tá porra nenhuma. Porque você lida com imprevisibilidade, até mesmo um set estruturado e tal, em função do que o ator entrega e tal. Qualquer cineasta bom fala isso. O Meirelles fala isso, então é nem eu que tô falando. Então todo trabalho é um recomeço. E dá um nervosismo, do caralho, é maravilhoso. Então rola um nervosismo, sempre vai rolar. Às vezes é um trabalho pequeno, videoclipe. Gravei um videoclipe tem 2 semanas atrás, a cantora nervosa e tal, e eu tranquilizando ela, mas eu por dentro sabia que era uma aposta completamente no escuro, sabia que ia dar certo, deu certo. Mas se eu não jogo no risco, o trabalho não acontece. O diretor gosta de dizer que não faz isso, mas todos fazem. De lidar com o risco, porque é um caminho que você entra, mas você não sabe como vai terminar. Né? Não que não sabe completamente, quanto mais estruturado você está no trabalho, mais você tem um índice ali de fechamento mais próximo do previsível, mas trabalho bom é trabalho que entra e ele termina completamente diferente. Aquilo que se fala sempre, o roteiro morre na montagem, tudo na montagem se retransforma. Então se essa frase existe, é porque o que eu estou falando aqui é um fato. Então cada trabalho é como um recomeço e um reaprendizado. E o melhor trabalho é o que a gente não fez ainda. Você aprende num trabalho pequeno. Você aprende um trabalho grande. Todos te ensinam. O trabalho grande, às vezes, demora tanto para ficar pronto, que às vezes ele te tira um pouco do aprendizado também, porque demora muito. O trabalho pequeno, às vezes, muito rápido, você consegue experimentar, fazer coisas que um trabalho mais estruturado não te permite. Mas o trabalho grande também te permite também um mergulho mais profundo que um trabalho pequeno. Então cada trabalho tem uma sua gavetinha ali e é bacana pra caramba. E como você enxerga o cinema nacional hoje, com toda essa movimentação que teve de Oscar, de premiação? Maravilhoso. Isso vai reverberar mesmo? Maravilhoso, assim. O Oscar é merecido, sensacional, acho brilhante. Acho maravilhoso o que o Brasil tem feito, não só em cinema, como em série também, séries maravilhosas, filmes maravilhosos. E assim, o Brasil, nesse quesito aí, a nossa televisão já é maravilhosa, nesse quesito aí é brilhante, brilhante. Pedro, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, gostei muito desse bate-papo, um bate-papo muito enriquecedor, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que gostam de cinema, gostam do audiovisual, talvez esteja aí pensando em se envolver nesse meio. Que mensagem você deixaria? Vá ao teatro, lê Machado de Assis, lê Nelson Rodrigues, conheça sobre dança, conheça sobre arte, no geral. Tenha uma visão 360 graus. É muito importante. Leia muito, veja muita peça. Às vezes a gente aprende cinema olhando para fora do cinema. É a única dica que eu daria, porque se fala o oposto disso. O oposto não, se fala muito no outro lado. Eu estou só querendo colocar numa outra perspectiva. Olhe para o lado. Olhe para fora do cinema. Aprenda com o teatro, aprenda com a literatura, aprenda com a música, aprenda com tudo isso, porque no final das contas o cinema acaba sendo meio que uma mistura de tudo isso. Então, se você não tem essa visão 360, a tua formação está precarizada e o teu trabalho vai estar comprometido. Documentário. Faça documentário, que é fundamental. Documentário qualquer um pode fazer, em qualquer lugar do Brasil pode fazer. Você pode estar com um celular na mão, você faz documentário e você pode aprender muito fazendo com ele. É isso, tá ótimo. Pedro, muito obrigado por esse bate-papo, muito legal. Prazer. Espero que nossos amigos tenham gostado. Deixe seus comentários, curtam, compartilhe com seus amigos. Deixe seu recado, nós vamos fazer próximas entrevistas aqui, conversando com cineastas e realizadores por todo o Brasil. É isso, meus amigos, até mais. Tchau, tchau. Prazer. Action!